deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Isso é meu Deus. Esse é meu Deus, o Pai. Aleluia. Esse é meu Deus. Esse é o nosso Deus, poderoso, majestoso, grandioso. A Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Toda a exaltação a Ti, Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus como o nosso Deus. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, pelos séculos dos séculos. O soberano Deus, eterno Deus. Aleluia. A Ele toda a exaltação, a Ele toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. A Ti, Senhor, estamos aqui para Te dizer quanto Te amamos. Nós precisamos de Ti, Senhor, todos os dias, todo o tempo. Aleluia. Tu és o Deus do nosso coração, não só das nossas palavras, mas do nosso coração, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Senta um pouco, amados. Continua nessa atmosfera. Aleluia. Santo Tu és, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela unção disponível nessa manhã, Senhor, para ministrar. E, Pai, nós declaramos que Tu és bem-vindo nesse lugar. Faça como Tu queres. Nos direcione, Pai. Nos inspire, porque Tu és a fonte de toda a existência. Tu és a fonte da nossa adoração, Senhor. Queremos, Pai, não só de palavras, mas sim de todo o nosso coração nessa manhã, dizer que Tu és o nosso altar precioso que nós temos dentro do nosso coração, Pai. Obrigado porque nós somos o Teu templo vivo. Tu restauraste para nós toda a intimidade com Deus, contigo mesmo, Pai, pelo Teu Espírito, pela morte e ressurreição de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esse lugar santo, por esse lugar, Pai, que podemos descansar em Ti e reconhecer o Teu senhorio. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, Deus tem ministrado para mim sobre esse tema, sobre restaurando o altar de adoração ao Senhor. Certa vez eu estava lendo um pouco sobre Davi e todo o seu reinado, e consequentemente sobre Salomão e outros que vieram bem depois. E eu comecei a observar que Davi, ele conseguiu levantar um novo tipo, uma nova estação da adoração. E eu lembro que numa das passagens, quando a arca do Senhor estava já no reino de Davi, quando Davi estava reinando, e certa vez ele olhou para a tenda que estava a arca, que representava a presença do Senhor naquele momento. Ele disse, não, e olhou para ele no palácio, numa casa de rei, e ele disse, não pode. O meu Senhor, através dessa arca, em uma tenda, e eu num palácio. Eu vou construir um palácio para o Senhor. E isso nasceu no coração de Davi. Deus nunca pediu isso. E Deus não o permitiu fazer. Nós sabemos das consequências do
pecado dele, mas Davi trouxe algo muito interessante e muito precioso no seu reinado. Ele conseguiu unir todos os reinos, conseguiu levantar 24 horas de adoração, ele era um homem habilidoso em instrumentos, criava instrumentos. Ele conseguia ter relatos que nós citamos hoje sobre um coração quebrantado e contrito, o qual o Senhor não despreza. Foi expresso na vida de Davi e nas palavras de Davi. Mas tudo aquilo que Davi fazia, ele não pensava só no seu reino, mas pensava em honrar o Senhor. Infelizmente, depois da queda, houve algumas consequências e veio Salomão, o qual Deus permitiu fazer o templo. E nós sabemos toda a história, Deus deu até estratégia como fazer aquele templo. Mas sabe, amados, Salomão, infelizmente, perdeu totalmente o alvo. Porque Salomão começou a se embriagar com as coisas da vida. Começou a se embriagar com todo aquele luxo, com todo aquele glamour. Sabe, eu começo a meditar sobre isso e Deus começou a falar, nós precisamos restaurar o altar do nosso coração. Porque as coisas que vêm de fora não podem afetar as coisas que estão dentro. Amém? Por mais que Davi não tivesse o Espírito dentro dele, mas pelo Espírito de Deus inspirou a ele a escrever muitas coisas e fazer muitas coisas pelo Espírito. E Deus começou a soprar essa inspiração até hoje. Um homem que vivia debaixo de uma velha aliança, mas infelizmente o seu filho não soube seguir os passos daquele que começou tudo em um momento novo, em uma estação nova. Salomão se embriagou com o glamour do seu pai, com o reinado do seu pai. E quando a gente se embriaga, nós começamos a nos embriagar com nós mesmos, ou com nossos conceitos, ou com a nossa riqueza, ou com a nossa visão que nós temos, Deus começa a ficar longe disso. Porque o Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. O altar que Ele tem no nosso coração, Ele não divide com ninguém. A palavra fala que quando nós não podemos servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um. E Deus de fato se aborreceu mesmo de todo o reinado de Salomão. E começou, amados, eu estou citando porque é uma história muito conhecida, já já a gente vai ler algumas coisas, mas começou, ele por influência maligna e carnal, começou a trazer coisas onde foi o ápice da destruição daquele reinado, que foi a idolatria. Começou a trazer para dentro da casa do Senhor, para dentro tudo aquilo que Davi tem construído há muito tempo, a idolatria, a qual Deus abominava há muito tempo. Deus não é um Deus que divide sua glória com ninguém, com estátua nenhuma, com bezerro de ouro nenhum, com deuses que vinha do Egito. E consequentemente se tornou um rei carrasco, porque cobrava juros absurdos. Em nome do seu pai, as pessoas respeitavam. Estava indo de mal a pior o seu reinado. Aquele que teve a inspiração de criar o templo do Senhor, qual, repito, Deus nunca pediu. Nasceu no coração de Davi e Deus permitiu que Salomão fizesse. Mas sabe, toda essa história, quando apontamos para Cristo, nós podemos ver algo fundamental. É que o próprio Cristo criou o templo vivo. E ele disse, esse templo, mais na frente, não vai restar pedras sobre pedras. Mas eu vou provar a vocês que em 3 dias eu vou reconstruir um templo. Chamado Templo Vivo. Que não é construído por mãos humanas, por glamour, por méritos humanos, mas pelo Espírito. Chegando um novo tempo. Sabe, Salomão significa um fracasso. Criado com a própria mão, um templo lindo, maravilhoso, rico, poderoso. Mas porém, foi saqueado, foi queimado, foi roubado. O reino humano comparado ao reino do Espírito. Cristo disse, não vai sobrar pedra sobre pedra, mas vou provar a vocês que em 3 dias eu vou reconstruir um templo. E esse templo nunca mais terá fim, que é nós. Entendemos que depois da morte de Salomão, o seu filho
Roboão assumiu a parte do reino do sul e Jeroboão a parte do reino do norte. Aí onde começou toda a atrapalhada. Deus teve que intervir no reinado de Salomão e ele mesmo dividiu isso. Porque ele mesmo se aborreceu, ele mesmo se irou com isso. Deus não divide sua glória com ninguém. Há de aborrecer a um ao outro. Não tem dois deuses, só tem um Deus. Se você serve a um, há de aborrecer a outro. Amém? O Deus desse século nós temos que aborrecer mesmo. Nós só somos um Deus, um altar de adoração. Não temos dois, ou três, ou quatro. Então, começou todo esse moído, como nós dizemos aqui. Jeroboão começou a ficar com as 10 tribos e começou a fazer, e Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul, e Samaria, a capital do Reino do Norte. Só que existia um problema, o lugar de adoração era Jerusalém, que Deus tinha determinado. E o povo do Reino do Norte muitas vezes ia para Jerusalém. Isso começou a criar um problema, porque Jeroboão começou a ver a questão comercial também. Porque aquele povo, quando ia para aquele lugar, ia consumir naquele lugar. Era mais ou menos um lugar turístico. E por inspiração, por pecado, por lá no passado já ter caído, houve essa inspiração de Jeroboão trazer 2 bezerros de cada lugar, de cada cidade estratégica. E é onde foi que a coisa começou a ficar totalmente desvirtuada, amados, o altar de adoração ao Senhor. Começaram a levantar bezerros de ouro. E eu fico pensando, meu Deus do céu, o que aconteceu lá com Moisés começa a se repetir de novo. O povo levantou um bezerro de ouro lá. E começaram a levantar não só um, mais 2. E começou a adulterar, a prostituir. Prostituir. E pronto. A adoração do Senhor. E isso começou a ter um efeito colateral, amados. Em todo o reinado. Aí veio escravidão, veio perseguição, pessoas mortas, reinos brigando com outros irmãos. Isso refletiu aonde? Lá, quando nós vamos ler agora, lá em João 4, no diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. E lá nós podemos perceber todo o reflexo daquilo que aconteceu lá no passado. Porque o altar do Senhor foi desonrado para aquelas pessoas. Por quê, amados? Porque quando o homem se volta para si mesmo, quando o homem se volta para as coisas, o que vai dar? Quebra de aliança, quebra de visão, quebra de alvo, quebra aquilo que você tem tanto precioso que é a adoração ao Senhor, você começa a quebrar, a prostituir tudo aquilo que Deus conquistou na cruz. E hoje não fica diferente, amados. Talvez se algum líder dissesse assim, vamos levantar agora um bezerro de ouro. Talvez nos tempos de hoje as pessoas já achem estranho e muitos não seguissem isso, não quisessem adorar isso. Mas existem altares que Satanás tem apresentado para nós todos os dias, que nós temos que rejeitar isso. O seu serviço na casa de Deus não pode ser um altar, o Senhor é o altar da sua vida. Aquilo que você faz no seu trabalho, ou a conquista que você faz no seu dia a dia, não pode ser o seu Deus. Não pode ser o centro da sua atenção. O seu cônjuge não pode ser o centro da sua atenção. O seu filho não pode ser o centro da sua atenção. Deus não divide sua glória com ninguém. Isso é tão sutil, às vezes nós olhamos a questão extrema de nos prostrarmos diante de uma estátua, ou de um bezerro de ouro. Mas Deus vai bem mais além. Jesus veio trazer uma clareza maior sobre isso. Vamos ler em João 4, a partir do 19, só para a gente entender melhor. Diz assim, 4:19. Reconheceu a mulher o Senhor e percebeu que tu és, reconheceu a mulher, Senhor, tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém que é o lugar onde deve adorar. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer, está próximo a hora
quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, esta próxima hora que nesse monte, nem em Jerusalém, adorarai ao Pai. Vós adorais o que não conheces, nós adoramos o que conhecemos, pois que a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Vou ficar por aí por enquanto. A mulher começou a relatar a situação que tinha acontecido no passado, e que estava se repetindo há muito tempo. E Jesus, como Deus homem, começou a representar Deus ali, a vontade de Deus para aquela mulher e para aquele povo e para todos nós hoje. Ele relatou que não era mais nem em Samaria, naquele monte, e nem mais em Jerusalém, mas no Espírito. Só que naquilo era algo muito novo. Quem poderia falar sobre isso? Só o próprio Cristo. Por quê, amados? Porque ele estava desenhando, escrevendo no coração do ser humano o que ia acontecer no futuro. Ele disse, quem poderia ter autoridade para falar isso era ele, porque ele era Deus. E ele sabia o quanto o povo de Deus tinha se perdido por lugares, por situações, por momentos. É aonde? É no monte? É em Jerusalém? Não, é no Espírito. Eu vim trazer uma nova realidade. E essa nova realidade da graça que está exposta para nós, ela traz um pouco mais de responsabilidade. Porque, amados, há muitos relatos de povo de Deus ter levantado deuses, ter procurado impérios, quiseram voltar para o Egito. Sempre, né, mesmo nessa época aí de Jeroboão, pessoas erravam, eram perseguidas, iam para o Egito. Era o seu lugar de refúgio, o mundo. O seu lugar de refúgio não é o mundo, é Deus. Quando nós não entendemos o quão precioso é o altar de adoração ao Senhor, nós começamos a nos posicionar de uma forma ao contrário daquilo que Deus fala. E onde está o risco? Onde está o perigo? Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que quer o tudo, não quer um resto. Deus não quer simplesmente alguns momentos das nossas vidas aqui, que é muito pouco, levantar a adoração ao Senhor, não. É todo um dia. Sabe, quando Deus mostrou àquele povo que era abominação diante dele adorar a outros deuses, é uma das coisas que Deus mais intervém e fica irado, amados. Você pode ver na Bíblia. Porque não é justo e não é coerente um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, a própria criatura adorar a própria criatura. Não é coerente e nem é justo, porque existe um Deus acima de tudo e de todos. Jeroboão, mesmo caído, mesmo nessas situações difíceis, um profeta antes dele assumir disse que ele ia ser rei. E Salomão perseguiu ele correu para o Egito. E no próprio reinado, quando o reinado dele estava, o filho dele estava doente, ele relatou e disse, procura. Mandou alguém, uma das mulheres dele, procurar o profeta. E não diga a ninguém, vá se vista diferente. Sabe, mesmo pessoas caídas, sabe que só existe um Deus. Mas pelo próprio ego, pela própria concupiscência dos olhos, ela consegue se prender em um altar prostituído. O nosso corpo não é um corpo de prostituição, é um corpo de santidade. O templo vivo hoje somos nós. Nós olhamos para o passado, Salomão começou a trazer aqueles deuses para dentro do santuário, inspirado por mulheres, que vinha de outros lugares e trazia os seus deuses. Interessante que isso rolava muito fácil, porque todos os outros reinos e as outras culturas tinham seus deuses, como representação de estátuas, de madeira, de ouro, enfim. Mas o Deus vivo não precisava de uma imagem. Isso frustrava alguns. O homem é muito visual. E quando as coisas, aparentemente para a visão dele, não está dando muito certo, ele cria alguma coisa diante do seu dia. Vamos parar de criar algo, amados. Deus já criou tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Não se proste para as circunstâncias da vida. Não se proste por um governo.
humano, mas se prostre diante de Deus, porque Ele é o governo eterno. Ele nunca falha. Ele só tem um altar. E na expressão de Cristo, quando Ele veio aqui na terra, como Deus homem, Ele veio nos ensinar como andar em um altar de adoração. Tudo o que Cristo fazia, Ele perguntava a Deus. Ele adorava a Deus, Ele expressava a Deus, Ele expressava a misericórdia. Muitas vezes nós olhamos para o Velho Testamento e vimos Deus, às vezes, muito irado. Vimos um Deus, às vezes aparentemente carrasco. Mas não era isso, amados. As consequências do pecado era algo desastroso. As consequências do pecado até hoje é algo desastroso. Não pense que por nós estarmos na graça, o pecado deixa de ser pecado. Pecado é pecado em todo lugar, amados. E sempre vai ter consequências desastrosas. Talvez, quanto mais dado nós falamos, a palavra fala que quanto mais dado é mais exigido ou mais cobrado. Tem posições nas nossas vidas hoje, nós falamos hoje que nós somos uma igreja da palavra. Tem coisas que nós adquirimos da parte de Deus como ensinamento, que vai ser mais cobrado de nós. E nós não podemos vacilar. Eu lembro que aquele povo lá em Atos, logo no início, quando Ananias e Safira foi fulminado na frente do apóstolo Pedro. Amados, quanto é mais dado, mais é cobrado. E por talvez uma situação tão simples, aparentemente, pessoas foram fulminadas. Mas sabe, nós temos que ter uma reverência diante de Deus, o qual Davi começava a fazer isso muitas vezes. Até no meio de uma oferta, para construir um templo, que levantou uma oferta. Em Crônicas fala sobre isso. Que darei ao meu Senhor. Tu já tem tudo, Senhor. Diferente da reação de Salomão. Na verdade, Salomão fez um templo para ele mesmo. Seu próprio ego. Por mais que vinha uma inspiração divina, uma permissão de Deus, mas Salomão trouxe um templo para ele mesmo. De ouro, de pedras, de coisas. E isso é bem claro pelos frutos do que aconteceu. Davi não. Davi restaurou de muitos anos a adoração em Jerusalém. Mas por um líder ter perdido a visão, perdido o foco, começou a vir coisas que atrapalharam e bloquearam a ação do Espírito naquele tempo. Sabe, amados, o que mais Deus fala na sua palavra, quando fala sobre adoração, que quando fala sobre louvor, sobre adoração, ele diz que habita em meio seu povo. Quer dizer, quando você não tem um altar de adoração dentro de você, por mais que você tenha um Espírito dentro das manifestações dele, vai ficar limitada na sua vida, porque você não tem reverência diante dele. Quando nós temos reverência diante de Deus, as coisas acontecem que nós não nem pedimos, porque ele é rico. O que é que eu posso dar ao Senhor? Levantar algo para o Senhor? Não. Eu falo sempre isso, gosto de falar sempre isso. Nós temos um lugar aconchegante, templo limpo, bonito. Mas não valeria tudo isso a pena se você não tivesse limpo por dentro. Porque o que vale mais diante de Deus não é templos feitos por mãos humanas, mas templos que ele mesmo fez com as suas próprias mãos. O qual ele construiu dentro de você um temor dado pelo Espírito, que não pode ser destruído, não pode ser desvirtuado. E quando voltamos para os nossos tempos, aquela mulher samaritana começou a dialogar com Jesus. E Jesus começou a revelar o coração dela. E todo aquele diálogo começou a tomar um outro rumo. Sabe, amados, aquele momento com a mulher samaritana foi um momento ímpar. Por quê? Porque Deus mostrou realmente que aquele povo estava no caminho errado. E tem que se voltar para dentro, no Espírito, no Espírito. O altar do Senhor no Espírito. Quando nós temos um altar no nosso coração, isso vai se refletir na nossa vida. Não vai ser difícil, em um momento curto como esse, de meia hora, levantar as mãos ao Senhor. Não vai ser difícil de cantar ao Senhor. Não vai ser difícil de servir ao Senhor. Porque o altar foi estabelecido dentro do coração.
não por aquilo que nós fazemos, ou podemos levantar. Não levante diante de você, ou diante do seu coração, bezerros de ouro. A sua chamada, o meu chamado, a chamada de cada um aqui não pode ser mais preciosa do que ele. Não precisamos pular etapas das nossas vidas. Deus tem tudo no seu tempo. O mais importante para nossas vidas é a comunhão com o Espírito. Porque sem a comunhão com o Espírito vai passar mais um palestrante pregando, mais um cantor cantando. Nós chegou um tempo dos últimos dias, amados, e essa adoração tem que ser mais intensa, tem que ser mais profunda. Quando vai ser mais profunda? Quando esses deuses que aparentemente chegam às nossas vidas, e muitas vezes não vigiamos e aceitamos essas sugestões de Satanás, não devemos mais atentar. Quando nós atentamos mais para as vozes que estão lá fora, atentando para a voz que está dentro, amados, o altar do Senhor vai ser restaurado dentro de nós. Temos que vigiar todos os dias. Não me quer mais, eu nasci de novo, amém. Mas a palavra fala que nós temos que vigiar e orar. O que nós temos que fazer, amados, é estar atento às inclinações do Espírito todos os dias. Quando o homem inspirado como Davi tinha dentro dele um altar de adoração, ele era inspirado por Deus. Ele fazia as coisas da forma certa. Certa vez, o rei Josafá, diante de uma batalha, nós sabemos disso, não sabia mais o que fazer. O Senhor disse: levanta a adoração, levanta os músicos, levanta os levitas. Sabe, amados, muitas vezes eu falo, tem uma música dentro de você, que de fato tem, meu irmão. Tem uma música de gratidão dentro de você. Nós temos que nos preparar para um momento maior, para uma estação maior, para um momento que nós temos que nos derramar mais profundamente no Senhor. Mas tem que começar no seu quarto, começar na sua vida do dia a dia, vigilantes, atentos. Porque sempre quando acontecia o povo levantar a idolatria a ídolos, era desastre, amado. Muitas vezes a vida do crente, quando ele não consegue enxergar isso e fixar dentro dele a adoração, o respeito, a reverência, sua vida vai de mal a pior, mesmo sendo crente. Vai até para o céu, mas sua vida vai ser uma vida miserável aqui, porque você não vai saber como se inclinar diante de Deus nas pressões. Como se inclinar diante de Deus nos momentos bons também. Porque muitas vezes nós falamos, não, momentos procura Deus, mas momentos bons também, meus amados. Porque Ele é o Deus de todos os tempos da nossa vida. E todas as estações. E eu creio que pelo Espírito o Senhor está restaurando dentro de nós um compromisso mais profundo na adoração, no altar. O altar do Senhor não pode ser prostituído. Não pode ser adulterado. A sua palavra é uma só. Toda honra, toda glória a Deus. Só há um Deus. Só há um Deus. Não há deuses. Meu pastor não é meu Deus. Meu pai não é meu Deus. Só existe um Deus. Muitas vezes nós comportamos com tanta reverência diante do pastor. Será que diante de Deus nós comportamos tanta reverência muitas vezes? E isso é bem profundo, amados. Às vezes respeitamos pessoas porque nós estamos vendo. Mas muitas vezes não queremos nos prostrar diante de um Deus que é soberano. Que os olhos dele estão sobre toda a terra. E não passa nada diante dele que ele não possa ver. Quando nós entendemos que o temor do Senhor tem que ser restaurado dentro de nós, nós nunca mais vamos tratar nenhum irmão mal. Porque o Deus que habita em nós é um Deus amoroso, misericordioso. Nós expressamos, o adorador, quando ele tem ele tem a sua vida restaurada na sua adoração, ele expressa Cristo. Ele expressa no seu falar, no seu andar. E ele vai começando a aparecer com aquilo que ele adora. Quando você tem uma vida apacta, e o que mais você tem é só dinheiro, ou só conquistas financeiras, você vai ficar parecendo com isso. Uma pessoa que só pensa nisso. Mas quando você aparece com o Senhor, que é misericordioso, que é bondoso,
Você não vai precisar pedir mais nada a Ele, porque Ele já te dá. E você não vai estar se gabando porque comprou uma coisa ou comprou outra, não. Você vai estar expressando Cristo. Cristo, aqui na terra, Ele expressou a vontade de Deus. E nunca usurpou, na sua caminhada, ser igual a Deus. A minha bebida e a minha comida é fazer a vontade de Deus. Essa é a expressão exata de um adorador e de um altar de adorador restaurado. Jesus veio restaurar o nosso altar. Mas me quer, depois de tanto tempo, depois de Cristo, depois dessa conversa todinha, existe isso? Existe, amado, infelizmente. Satanás ainda não foi jogado no lago de enxofre, fogo e enxofre. Ele ainda está aqui. Mas sabe, o Espírito de Deus ainda está aqui também conosco, que vai permanecer eternamente. E Ele está nos inspirando essa noite. Olha, seja vigilante na sua adoração. Seja vigilante no seu altar. Não negocie o seu altar. Não negocie. Porque Deus é um Deus de adoração. É um Deus de respeito, de reverência. Muitas vezes está acontecendo no nosso meio, amados. Pessoas até vibram com a música. Até dançam, até celebram. Mas a sua vida não parece com aquilo que ela está fazendo muitas vezes. Porque ela está sendo uma fachada, está sendo hipócrita. E Jesus tratou muito isso. Diante dos discípulos e diante dos fariseus, ele falava muito isso. Vocês oram em praça pública para que o povo veja a sua cara de piedade. Em Isaías fala, vocês adoram, cantam, levantam as mãos, mas o coração de vocês está longe. Isso nos dias de hoje, amados, toda a ciência, toda a tecnologia que tem aparecido hoje, não pode, amados, ofuscar aquilo que Deus tem como essência dentro de nós. Não vamos nos tornar crentes artificiais. Não, Miquel, é muito bom assistir culto em casa. É muito bom louvar em casa. Mas é bem melhor você levantar um altar no seu quarto, você ler sua Bíblia, você se curvar diante de Deus, estar aqui também expressando a vontade de Deus, é estar junto. Nós temos, amados, dentro de nós, uma inspiração divina. Não precisamos procurar inspiração mais fora, em filósofos, em qualquer outra coisa, mas a inspiração está dentro. Está dentro de você. A inspiração de vida. Como é que eu faço, Miquel, para ter uma vida de adoração? É só cantar? Não. É toda a sua vida envolvida. Toda a sua vida. A vida de Davi era envolvida não só com a música. Era todo um contexto. Jesus expressa na Bíblia que ele cantou. Mas Jesus não só cantava, mas ele tinha uma vida de adoração. Mas não era mais só em um local, ou em Jerusalém, ou em Samaria, mas em Deus, que é o lugar secreto, é o lugar precioso. O altar verdadeiro não estava nem em Samaria, nem em Jerusalém, estava em Cristo, a representação exata do ser de Deus. Ele disse, olha para mim, veja como é que eu faço. Faça a leitura de toda a minha chamada, faça a leitura daquilo que eu estou fazendo, veja como é que eu me comporto diante do meu Pai. Mas mesmo assim, amado, nós temos a palavra e se nós não vigiarmos, nós começamos a aparecer com pessoas lá no passado que levantavam bezerro de ouro. Talvez hoje, no mundo tão evoluído, não criamos um altar aqui de bezerro de ouro. Mas talvez dentro do nosso coração tenha bezerro de ouro que tem que ser destruídos, aniquilados. Deus não divide sua glória com ninguém. A adoração ao Senhor é algo mais profundo. É dia a dia, comunhão 24 horas. Não só um momento, mas por toda a eternidade. Nós fomos convocados para toda a eternidade, não foi para um momento. Lá nos céus, vamos ter adoração, reverência. A reverência vai sempre ser a chave para que nós possamos avançar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque, amados, por mais que eu saiba fazer alguma coisa diante do Senhor, ou com a habilidade que Ele já nos deu, não vai valer se a nossa vida pessoal não refletir a glória de Deus.
ela vai um dia, porque tantos crentes começam até bem, mas não permanecem, não vigiam e caem. Por quê, amados? Prostituiu o altar do Senhor dentro dele. Quando você tem um altar bem definido dentro do seu coração, que é dele, você não adultera, você não fornica, você não cai em tentação, porque Deus é mais precioso para você. Você não negocia o seu momento de adoração. Você não negocia o seu momento do seu dia a dia de ter comunhão com Ele. Porque o altar está sendo bem estabelecido dentro de você. E tem coisas que tem que ser com esforço, amado. Não é de qualquer jeito, é com esforço mesmo. As pessoas têm que entender que as coisas não é tão assim. Foi de graça? Foi. Mas existe um preçozinho a ser pago. A sua carne tem que colocar ela no lugar. E muitas vezes não é fácil. Graças a Deus que a carne é fraca. Porque nós podemos dominar ela. Porque o Espírito é forte. E podemos dominar essa carne. Hoje você vai se ajoelhar. Hoje você vai adorar. Hoje você vai cantar. Eu não estou com um pingo de vontade. Não, mas quem manda em você agora sou eu. Eu sou o que sou por dentro. Deus me recriou por dentro. Então quem manda aqui sou eu. Eu vou adorar o Deus da minha vida. Porque Ele é mais precioso que tudo. Porque Ele é exaltado, Ele é majestoso, Ele é misericordioso. Ele me amou quando eu nem existia ainda. Ele me amou quando eu era pecador. E hoje eu sou salvo pela graça. Hoje eu sou grato ao Senhor. Meu caminho era o inferno. Aqui a minha vida vai ter um fim. Essa carne, se o Senhor não voltar, vai para a sepultura. Mas um dia eu vou para o céu. Porque Ele me salvou. Você pode conquistar o que você quiser, meu irmão. Não é pecado isso. Mas preserve o seu coração. Cuide do seu coração. O coração é onde Deus trata. Não bloqueie. Não passe, não precise que Deus faça o ponto de safena. Para que você fique respirando. Não, amados, não é necessário isso. Tenha a vida de Deus. Tenha a inspiração divina dentro de você. Você não é mais o mesmo. O Deus de toda a terra mudou a nossa sorte. Mudou o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, porque Ele é bom. Ele é misericordioso. Mesmo o povo pecando, errando, tinha suas consequências. Deus se irava, mas Deus sempre levantava pessoas, homens e mulheres de Deus. E depois mandou seu próprio filho, que morreu. E não só ficou por aí, mas ele foi até a fim. Ele ressuscitou. E hoje nós temos uma expectativa diferente. Perspectiva diferente. Pessoa se alegra quando vai, que sua empresa cresceu, que o senhor ganhou o carro, e se alegra e vibra, aí que coisa boa. Mas isso é tão passageiro, meu irmão. Se o seu altar no seu coração estiver bem firmado, isso é passageiro. E isso vai passar. Quantos homens ricos, milionários faliram, começaram de novo, faliram de novo. Isso é passageiro. Salomão, com toda a sua riqueza, foi saqueado. Toda aquela estrutura morreu. Qual é o legado de adoração, de respeito, de reverência que eu estou trazendo para a minha geração? Qual é o respeito que eu estou trazendo diante de Deus, que as pessoas estão vendo em mim? Se eu não consigo trazer isso, eu estou errado. Por vivermos um tempo muito difícil, amados. Infelizmente vai piorar por causa que o pecado tem aumentado. E isso já tem sido profetizado. Infelizmente do mundo vai para mal a pior. Mas entenda uma coisa, amados, os adoradores, aquele que respeita, tem reverência diante de Deus, sempre vão andar por cima das circunstâncias. Porque por mais que possa acontecer dele morrer, ele tem um prêmio a ser alcançado nos céus. Isso é muito mais precioso. Quando isso começa a entender, cair essa ficha em nosso coração, amado, esse respeito, essa reverência, nunca mais a sua adoração vai ser a mesma. Nunca mais, quando você chegar num momento como esse, você vai levantar suas mãos de qualquer forma. Porque aquilo foi impregnado dentro de você. E você vai começar a parecer com aquilo que você adora. Quer parecer com Cristo? Adora Cristo de verdade.
reverencie a Cristo de verdade. Se prostre ante Cristo de verdade. Porque esse é o caminho. Esse é o caminho para uma vida de vitória. Nós cremos sim da palavra da fé, nós confessamos a palavra da fé. E é positivo, isso tem que ser falado e pregado mesmo. Mas sabe, amados, o altar da adoração dentro de nós tem que ser mais precioso de qualquer outra coisa, qualquer outra conquista. Porque você só vai confessar as coisas pelo Espírito se o seu altar for restaurado dentro. Porque se você não tiver um altar restaurado dentro de você, você vai confessar, vai ter as coisas, que é uma lei que Deus trouxe, mas você vai perder o alvo. Porque aquele que se esforça para trabalhar, para fazer as coisas, vai ter as coisas que vai trabalhar. Isso é claro. Aquele que semeia vai colher. Mas sabe, tem algo mais profundo do que isso, de que conquistar. A adoração de Deus. Antes de você pedir, as coisas chegam. Porque a atmosfera santa, a atmosfera que vem, quando Deus, lembra quando a arca esteve na casa de Obed-Edom e trouxe riqueza para aquele momento? Simboliza para nós hoje, amados, a presença de Deus dentro de nós, que é um fato, que quando nós reverenciamos aquela presença, as riquezas vêm. Porque Ele é um Deus de prosperidade, de fato. Ele é um Deus de riqueza, de grandezas. E quando nós estamos falando certo, da forma certa, com o coração certo, às vezes nós falamos até certo, mas o coração está todo errado. E não vai funcionar. Temos que falar certo, mas com o coração certo. Porque quando a riqueza chegar, quando as coisas chegarem, você vai ter para dar. Não para acumular riquezas. Não para criar mais um Deus diante de você. Deus é um Deus de respeito, de altar. Muitas vezes nós criticamos alguns religiosos que se dobram diante das suas imagens, ou diante daquilo que ele respeita, não sei. Mas o que é que nós estamos fazendo diante do nosso Deus? Aquele que tem que ter todo o respeito, toda a reverência. Nós somos muito fáceis de achar que as coisas é feita de qualquer jeito, mas não é, amados. Para que tudo aconteça aqui, tem homens e mulheres, aqui estou falando do templo mesmo, homens e mulheres dedicadas para que as coisas aconteçam aqui dentro. Homens que reverenciam a Deus e mulheres que reverenciam a Deus, que tem que andar em santidade, para que reflita só não um ambiente bonito, mas que reflita pessoas bonitas por dentro, pessoas cheias do Espírito Santo. Quando entramos para servir ao Senhor nesse lugar, nós temos que entender primeiro, o altar do Senhor está dentro do meu coração, e tudo que eu fizer vai ser bem feito, porque eu não estou fazendo por fazer, eu não estou fazendo para o pastor ver, eu não estou fazendo para alguém ver, eu estou fazendo para que o Deus mereça aquilo que eu estou fazendo. Tudo, o meu tudo. Não simplesmente de palavras, não simplesmente se vestindo bem, mas simplesmente, na verdade, trazendo diante deles o respeito, a reverência. Porque Deus é merecedor de toda a reverência, de toda a glória, de toda a majestade. Que isso seja real dentro de nós, amados. Que isso não seja só de palavras, mas seja real dentro de mim e de você. E quando levantamos as mãos, quando cantamos a Ele, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Seja autêntico. Aleluia. Aleluia. Deus é um Deus bom. E Ele nos inspira a cantar a Ele. A cantar a Ele. A trazer palavras de honra, de glória. Muitas vezes lá no Antigo Testamento, pessoas só teve um hino.